A paz do Senhor. Meus irmãos, hoje vamos conversar sobre crenças limitantes que impedem que a gente evolua e impedem o processo de restauração. As crenças limitantes são impostas sobre nós pelo conhecimento comum da sociedade, pelo entendimento comum. Como, por exemplo, quando a sociedade diz que o homem que partiu, abandonou sua família, ele tem um livre-arbítrio, ele pode decidir isso livremente. E ninguém pode influenciar nessa mudança de decisão. Nem Deus, nem nós. É quando o senso comum diz que um homem que deixa sua família e vai viver um romance com outra pessoa, ele está em busca da felicidade e ele tem o direito disso. Pouco importando se ele está destruindo sua família e levando outros à ruína. Esse é o senso comum que é imposto por nossa sociedade. Mas a palavra do Senhor diz o seguinte para aqueles que buscam nele, em Jeremias 33:3, que clama a mim e responder-te-ei e mostrar-te-ei coisas tremendas que não conheces. Lá em Provérbios 21, versículo 1, ele diz que o coração do rei é como ribeiros de águas nas mãos do Senhor, que ele o inclina para onde quer. Nós vemos que o coração do homem está nas mãos de Deus e Deus pode inclinar, Deus pode determinar o caminho que tomar. Bem sabemos que Deus respeita a decisão dos homens até certo ponto. O livre-arbítrio, ele põe por terra a soberania de Deus. Por isso não existe livre-arbítrio. É uma palavra que nem existe na Bíblia, livre-arbítrio. Livre-arbítrio é um conceito onde o homem toma uma decisão livre de qualquer influência. Mas Paulo diz o seguinte: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, este acabo fazendo, né? Em Isaías capítulo 64, versículo 4 diz: porque desde o início do mundo, homens não têm ouvido, nem percebido pelo ouvido, nem têm o olho visto, ó Deus, além de ti, o que ele tem preparado para aquele que esperam por ele. Então nós vemos que Deus faz algo tremendo em função, em benefício daqueles que esperam por ele. E uma família que é abandonada pelo seu marido ou sua esposa e que busca em Deus, Deus corrige. Deus conserta a situação, porque muitas vezes aquele que decidiu deixar o lar, ele decidiu por diversos motivos que não vem ao caso agora, mas que são errôneos. E Deus quer corrigir, porque em Ezequiel fala que Deus não se alegra na morte do ímpio, e aquele homem que está fazendo aquilo vai morrer nessa impiedade, certo? E Deus tem o interesse em mudar isso. Mas nós precisamos ter uma mudança de comportamento, uma mudança de mente, para entender o que Deus nos fala todos os dias e nós ignoramos muitas vezes. Para entendermos melhor isso, eu vou trazer um versículo, né, que está em Romanos 12, mas também vou trazer um conceito da filosofia para a gente entender isso, certo? Que é o mito da caverna, né? Ou a alegoria da caverna, que é de Platão, né? O mito da caverna, ou a alegoria da caverna, é um diálogo platônico que aluda à preponderância do conhecimento racional sobre o conhecimento vulgar. O conhecimento racional, onde a gente reflete, onde a gente pensa, onde a gente analisa, onde a gente busca informação, do conhecimento vulgar, que é aquele que a gente conhece pelo conhecimento comum, aquilo que nos é ensinado no dia a dia. O mito da caverna é uma metáfora para nos explicar isso. Imagine que você e mais algumas pessoas estão presos no fundo de uma caverna de costas para a entrada da caverna, certo? De costas para a entrada da caverna. E, inclusive, lá perto da entrada da caverna, tem uma fogueira acesa. E perto da entrada da caverna tem, né, acessos a outras câmaras dessa caverna. Mas aquelas pessoas, né, desde criancinhas, desde muito novinhas, estão presas no fundo dessa caverna, olhando para a parede com suas mãos atadas. E elas só veem aquela parede ali. São alimentadas e passam o dia ali preso. E atrás dela, né, entre a boca da caverna, naquele acesso, passam pessoas, animais, passam carroças, e passam diversas coisas lá fora, né? Lá fora. E quando elas passam na boca da caverna, naqueles acessos, pela boca da caverna, e vai passando, cria-se sombras.
sobre aquelas pessoas. E essas sombras refletem nas paredes. Então, aquelas prisioneiras que estão ali vê sempre aquele mundo onde só existe eles ali e passam sombras pela parede. E eles veem aquela sombra a todo tempo. Mas chega um determinado dia que um desses prisioneiros acabam tendo essas ataduras folgadas e ele solta-se. E ele já começa a olhar em volta, já vê uma coisa diferente, pois ele vê a boca da caverna e vai saindo dela. Quando ele sai lá fora, seus olhos são machucados pela luz, pois ele vivia no escuro. E ele demora um certo tempo para poder absorver aquele ambiente, conseguir enxergar bem, ver melhor. E ele vê que ali existem pessoas, animais, carroças, carros, seja lá o que for. Vê árvores, vê tudo aquilo que não é próprio do mundo que ele estava. E ele pega, fica impressionado com tudo aquilo, observa muito tempo, vê cores, vê vestimentas, vê pessoas diferentes. E ele olha para si e vê vestido em trapos, barbudo, né? E aquelas pessoas completamente diferentes deles. E ele sente uma necessidade tremenda de levar essa notícia para os amigos que estão presos. Ele volta para a caverna e começa a conversar com os amigos e dizendo, lá, depois daquela passagem, existem outras coisas. Lá é claro. Lá nós vemos algo muito claro, que chega a machucar nossos olhos. Nós vemos uma luz muito forte. Lá existem outras pessoas. Nós vemos roupas e começa a descrever coisas que ele não conhece, tenta falar de modo mais aproximado possível para que seus amigos entendam, pois nem ele mesmo consegue entender aquelas coisas que ele vê, pois não é próprio do mundo dele, não é próprio do entendimento dele, pois ele não conhecia aquelas coisas. E quando ele olha para a parede, ele mostra que aquelas sombras que passam é igual às coisas que ele vê lá fora, só que aqui algo que se move na parede e lá fora não. São pessoas iguais a nós. E os seus amigos começam a dizer que ele está louco, que não é bem assim, né? Que não existe, que tudo ali, a realidade é aquela que eles vivem, que a realidade é entre eles, naquela masmorra, com aquelas coisas na parede. E eles ignoram aquele novo conhecimento que seu amigo traz. Eles ignoram aquela nova vida que aquele amigo apresenta para eles. Uma vida de luz, de cores, de vida. E eles não querem aceitar aquilo, pois eles não viveram a mesma experiência que o amigo, de ter saído da caverna e ter visto algo lá fora. A mesma coisa se dá com nós. Quando falamos sobre o poder de Deus, a restauração, o querer de Deus para a família, a renovação para a família, que Deus quer mudar, que Deus quer salvar, libertar, tirar do pecado, as pessoas não querem entender isso. Pois eles estão presos no senso vulgar, né? No conhecimento vulgar, no conhecimento comum, no senso comum, onde Deus não mexe nisso, onde Deus não se importa com a família, mas que Deus prefere que as pessoas sejam felizes a todo custo, independente do preço que se cobra. As pessoas não querem entender que existe um ambiente de vida lá fora, de luz, de cor, que é diferente do ambiente em que eles vivem. Onde tudo é uma penumbra, baseado na própria felicidade e apegado naquela existência e nas regras que já foram determinadas, onde vocês têm que estar presos por correntes, olhando para uma parede, e tudo de vida que você conhece é o reflexo na parede. Quando Platão, né, escreveu esse mito lá, né, no livro dele lá, né, da sociedade dele, né, a República de Platão, nós vemos que ele quer nos mostrar que as pessoas estão tão presas a um senso comum que muitas vezes ignoram a realidade que tem lá fora. A realidade que para nós é inconcebível como o mundo espiritual. O mundo natural a qual nós vivemos é uma caverna, onde somos limitados e presos por ataduras que nos impõem, mas o mundo espiritual vem para nos libertar. Em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 diz o seguinte, né? Eu vou ler 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentai vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo fala de uma metanoia, de uma transformação de mente, que é, né, como eu estou dizendo para vocês, fazendo um comparativo, né, do mito da caverna, da nossa filosofia, da filosofia de Platão, com o que Deus já vem dizendo. Clama a mim, responder-te-ei, vou te mostrar coisas que tu não conheces. Porque desde o início do mundo, homens não têm ouvido nem seus olhos visto o que Deus tem guardado para aqueles que esperam nele. Para quem são essas promessas? Para mim e para você que cremos em Deus, que esperamos em Deus. Agora olha só, irmãos, nós vemos esse texto de Romanos, vemos o texto de Jeremias, vemos o texto de Isaías 64, vemos um trecho filosófico que nos remete à esperança em Deus, à crença em Deus, à busca de Deus, mas muitas vezes ficamos presos a crenças limitantes, onde as pessoas vêm nos dizer o seguinte: não tem jeito, Deus respeita o livre-arbítrio. Ele disse que não te ama mais, que não volta nem amarrado. Aí você muitas vezes olha, mas ele disse que está feliz, mas a família dele apoia, mas ele disse que não me ama, mas ele disse que não tem jeito, mais. Por quê? Porque você está preso com aquela corrente e não quer ser liberto. Harriet Tubman, que é uma escravista, uma libertadora, né, da época dos escravos, que lutava contra os escravistas, ela era chamada de a Moisés Negra. Ela libertou mais de 1.000 escravos, e ela diz: eu libertei 1.000 escravos, e não libertei mais 1.000, pois eles não sabiam que eram escravos. Ela não conseguiu libertar mais pessoas, porque as pessoas que ela tentou libertar, eles achavam que não eram escravos, pois o mundo que eles viviam era natural para eles, era o senso comum que eles tinham. E muitas vezes nós falamos da essência do evangelho para pessoas e do poder restaurador de Deus e da obra maravilhosa na restauração da família e dos casamentos, e pessoas acreditam e têm suas restaurações, mas outros, né, não conseguem entender isso e ficam escravos, pois não entendem que estão sendo escravos. Porque muitas vezes até o próprio senso comum de quem está no meio da restauração, que acha que todo conhecimento válido é simplesmente jejuar e orar e esperar que seja feita a vontade de Deus, não consegue entender que a vontade de Deus, desde o início, é que você tenha a sua família, mas que você tem que, além de jejuar e orar, que são extremamente importantes o jejum e a oração para nos transformar primeiro, mas que além disso nós precisamos conhecer, porque em Oséias 4,6 diz: meu povo perece porque lhes falta conhecimento. Então as pessoas não entendem os deveres da mulher, os deveres do marido, o papel da mulher no casamento, o papel do marido, o que devemos fazer, como proceder. Outro dia, né, eu fiz 2 vídeos sobre a dracma perdida, falando às mulheres, e os talentos, falando aos homens, para a gente entender o dever do homem na família como guardião e os deveres da mulher em relação à sua família como guardiã. Porque nós precisamos ter esse entendimento e não só ficar num círculo de oração e jejum, onde nós não somos transformados, pois não entendemos a necessidade de transformação. Onde nós não temos uma metanoia em nossa mente, acreditando no poder de Deus e como Ele vai fazer, e sem entender que devemos cooperar com Deus, porque Deus é suficiente para fazer o milagre, mas o milagre passa por nós e nós cooperamos com Ele quando nos entregamos ao processo e lutamos por nossa família, porque devemos aprender sobre o processo para podermos cuidar de nossa família e para podermos levar essa novidade para outras pessoas, como aquele prisioneiro que estava preso, fosse lá fora, né? Que foi lá fora e voltou para avisar seus amigos. Agora imagina se aquele companheiro lá fosse solto, saísse lá fora e dissesse: eu vou seguir por aqui porque aquele mesmo espírito que me soltou vai soltar os outros. Mas não, ele não pensou assim. Ele voltou para poder levar aquela notícia daquele novo mundo para aquelas pessoas. Eu estou fazendo aqui um paralelo, trazendo para a nossa situação para a gente entender. Porque se a gente fizer isso, né, cair no conto da carochinha, que muitos aí contam, e esperar ter um milagre e sair pelo mundo, outras pessoas estão dependendo de auxílio.
E Deus usa homens para falar homens, porque para Deus agir perfeitamente no mundo natural, ele usa homens. Você vê que para ele trazer a obra de redenção, ele não simplesmente não se materializou de uma hora para outra e fez a obra. Ele fez com que seu filho nascesse de uma mulher, crescesse como homem, cumprisse a lei, não pecasse para seu sacrifício perfeito. Mas as pessoas não entendem isso e espiritualizam a coisa em excesso, ignorando o processo que Deus faz. Eu sou uma pessoa que espiritualizo, acredito, sou espiritualista, mas eu creio que Deus usa o homem em parceria com ele para fazer o milagre. Porque você vê quando Cristo disse Lázaro sai, mas ele mandou alguém tirar a pedra. Ele, quando disse àquela menininha, né, para ela levantar, mandou que alguém alimentasse ela. Então Cristo sempre fez a sua parte e o homem a sua, para que ficasse claro para nós, de modo explícito, que nós precisamos estar com Deus nesse processo. Porque foi o homem que entregou a escritura da terra a Satanás lá atrás. Porque a Bíblia diz que o mais alto dos céus pertence ao Senhor, mas a terra foi entregue aos filhos dos homens. Então aqui nós temos que cooperar com Deus no modo natural de sermos. Ou seja, nós precisamos passar por uma metanoia, como diz em Romanos capítulo 12, versículo 2, para que a gente possa viver o que tem lá em Jeremias e o que tem em Isaías 64. Ver o extraordinário de Deus. Aí nós podemos cantar, como lá no Salmo 126, e todos vão ver que Deus fez maravilhas no meio do seu povo, porque o seu povo se entregou a Deus num processo e buscou a Deus da forma que deveria. E não ficou o tempo todo com ladainha, clamando, sentado, esperando que o milagre viesse, sem que fosse atrás. A salvação não vem por obras, certo? Não é nossas obras que vai restaurar, não é nossas mãos, não. Mas a nossa busca de Deus e a obediência a Deus gera um milagre, porque Deus faz o milagre para que nós possamos entender o processo e possamos levar esse entendimento a outras pessoas para que eles possam caminhar. Então, quando eu falo aqui, não são regras, como dizem, o especialista do deserto, as dicas infalíveis, não. Eu estou dizendo a Escritura. Se a pessoa quer ignorar a Escritura, quer ignorar o conhecimento que Deus dá, porque o orgulho é muito grande para não aceitar, é problema, né? Mas Deus está dando conhecimento, porque o seu povo perece porque lhes falta conhecimento. Então Deus está dando conhecimento, está dizendo, escuta, porque eu levantei outras pessoas, e muitas vezes não foi ouvido, então eu levanto mais pessoas, e me levantou agora para trazer. Então, se Deus está usando e fala ao teu coração, põe em prática, porque nós precisamos entender o que Deus quer para nossas vidas, e não é uma restauração de relacionamento amorosa, mas é uma restauração de vida que começa por mim, por você, depois alcança o matrimônio e depois o cônjuge, e ali a obra é perfeita, boa, agradável e perfeita a obra do Senhor, pois o que começou é fiel para cumprir. Então, irmãos, era essa mensagem que eu queria trazer para vocês hoje, espero que ela seja proveitosa e que o Senhor vos abençoe e conceda o desejo do teu coração. Amém?